Saber quanto o médico ganha pode mudar completamente a sua expectativa em relação à carreira. Mas a verdade é o seguinte: as pessoas não falam sobre isso. É um segredo, é um tabu. E é muito difícil conseguir informações precisas. Joga na internet aí para você ver quanto ganha um cirurgião plástico, uma das áreas que a gente sabe que mais ganha das especialidades. Eles falam lá, ganha entre 7 e 20 mil reais, o que está totalmente fora da realidade. Eu sou médico, eu vivo essa realidade. Vou falar sobre a minha experiência com valores reais, falar sobre alguns dados e o que realmente faz aumentar ou diminuir a renda do médico aqui no Brasil. Quando você é recém-formado, você vai trabalhar onde você consegue. Então, no final ali da faculdade, o pessoal costuma colocar você no grupo de WhatsApp, grupo de plantão, grupo de UTI, e você pega o que dá. Geralmente é pronto-socorros, UPAs, UTIs ou até mesmo remoção de paciente, transporte em ambulância. Quando eu trabalhei como médico generalista, em 2020, eu trabalhei na cidade de Botucatu, no estado de São Paulo, estava ali no meados da pandemia. Os plantões que eu pegava na época pagavam por volta de R$ 100 a hora. Se você pegar um plantão normal de 12 horas no turno, por exemplo, então um plantão dá R$ 1.200. Se você der um plantão por semana, você vai faturar no final daquele mês R$ 4.800. Se você der dois plantões por semana, R$ 9.600. Três plantões por semana, R$ 14.400, dando plantões pagando R$ 100 a hora. Um outro tipo de plantão que eu já trabalhei foi de remoção de pacientes, onde você fazia o transporte de um paciente numa ambulância. Não era bem um plantão, né? Mas eles entravam em contato e falavam assim, ó, preciso transportar um paciente de tal lugar, estou pagando isso, né? Pra você ter uma ideia, eu já trabalhei, eu dei poucos plantões disso, porque eu passava muito mal na ambulância, saía vomitando, né? Mas, por exemplo, uma remoção que eu fiz durou mais ou menos umas 4 horas e pagou equivalente àqueles R$ 1.200 de 12 horas de trabalho. Então, para quem tem uma tolerância boa para trabalhar em ambulância, é uma coisa que vale a pena. Para você ter uma ideia, teve um desses plantões que eu já estava na cama dormindo, 11 horas da noite, e me ligaram, doutor, tô precisando fazer uma transferência de um paciente aqui, você não quer? Eles estavam pagando R$ 600. Eu falei, olha, eu só vou sair pelo valor de um plantão. E foi assim que eu consegui negociar. Um outro local que eu trabalhei na minha época lá em 2020 foi em unidade básica de saúde. O primeiro contrato que eu fiz lá foi curto, não foi nem 2 meses. Eu trabalhava 20 horas semanais, era todas as tardes, e eu faturava R$ 6.000. Eu também tinha a opção de escolher o dobro, 40 horas semanais, então de segunda a sexta de manhã e de tarde, e faturar R$ 12.000. Como meu objetivo na época era estudar para a prova de residência, eu optei por meio período. Mas vocês devem estar fazendo a conta na cabeça de vocês. Com um plantão por semana de pronto-socorro eu ganho 4.800. É melhor do que trabalhar 20 horas semanais toda tarde ali numa UBS. Foi por isso que depois de uns 2 meses eu saí da unidade básica de saúde. Muito bem, saindo da condição de médico recém-formado, a gente vai para o médico residente. Na residência médica, a gente ganha uma bolsa, que é por volta de R$ 4.100. Você pode ganhar por fora, trabalhando por fora, ganhando mais ou menos igual como médico recém-formado. Afinal, você não é especialista ainda. Agora, quando você sai da condição de residente como médico especialista, aí vai variar muito. A grande variação no começo é entre especialidades clínicas e especialidades cirúrgicas, mas também, por exemplo, o número de horas que você trabalha, o local geográfico do país, os estabelecimentos que você trabalha, é um hospital, é uma clínica particular, é um laboratório, o que você faz de fato, se são consultas, procedimentos, laudar exame, se você trabalha no sistema público, no sistema particular, se você trabalha com convênios, e isso tudo sem falar caso você não empreenda por fora. Em relação à neurologia, o que eu escutava na região por volta lá de Campinas era que plantões de neurologista, aquele plantão de 12 horas que o médico generalista ganhava 1.200, aumentava um pouco, mas não muito. Por exemplo, ganhava uns R$ 1.500 por 12 horas. Existe um tipo de plantão também que é evolução de enfermaria. Então você tem uma manhã ou começo de tarde ali para evoluir um determinado número de pacientes.
né? Você pode ficar 2, 3 horas ou 5, 6 horas ali evoluindo os pacientes, depende da sua velocidade. Esses plantões de enfermaria costumam pagar um pouco menos de R$ 1.000. No início da carreira, um neurologista assim normal, com uma expectativa conservadora, eu acho que é razoável dizer que ele pode ganhar até uns R$ 20.000 num mês. Certo? Trabalhando bastante, fazendo as coisas certinho, uns R$ 20.000 num mês. Um neuro já um pouco mais estabelecido, né, já está com um nome um pouco mais forte na cidade, já está fazendo alguns procedimentos, consegue ganhar entre 25 a uns R$ 35.000. Um neurologista ganhando muito bem, eu acho que ele consegue ganhar por volta de uns 40.000. Acima disso, eu já acho que fica um pouco difícil. Eu acho difícil um neurologista, por exemplo, ganhar mais do que R$ 100.000. Mais do que R$ 50.000 eu já acho difícil. Outras áreas clínicas, como cardiologia, pneumologia, gastroenterologia, eu acho razoável em supor que ganhem numa faixa semelhante do neurologista. Falando agora das áreas cirúrgicas, elas são as que mais ganham dentro da medicina. No início da carreira, um cirurgião normal ali, começando a fazer os atendimentos, eu acho razoável dizer que ele ganha uns 20 até uns R$ 30.000. Mas logo, se ele se especializar ou subespecializar, ele consegue uma renda bem maior. Um cirurgião já ganhando legal, consegue ganhar por volta de uns R$ 50.000, e não é fora da realidade ele ganhar mais do que R$ 100.000. Eu acho difícil ele ganhar menos do que R$ 30.000. A demografia médica de 2025 foi muito interessante e mostrou que os médicos declararam no imposto de renda no ano de 2022 por volta de R$ 37.000 ao mês. Isso colocou ele no sexto lugar das profissões que mais ganham no Brasil. As 10 profissões que mais ganharam no Brasil naquele ano são as seguintes. Em décimo lugar, fonoterapeuta, fisioterapeuta e afins, por volta de R$ 7.400. Enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, por volta de R$ 8.000. Odontologista, por volta de R$ 13.000. Advogado, por volta de R$ 20.000. Engenheiro, arquiteto, por volta de R$ 27.000. Médicos, R$ 37.000. Advogado do setor público, procurador da Fazenda, R$ 38.000. Diplomata, R$ 47.000. Membro do Ministério Público, R$ 69.000. E titular do cartório, R$ 160.000. O dado mais confiável que a gente tem é dessa pesquisa, o médico ganhando por volta de R$ 37.000 no mês. Mas vai variar imensamente pelos vários fatores que eu já comentei por aqui. Mas uma coisa é certa, se você fizer a medicina pelo dinheiro, você vai se frustrar. Se você colocar numa balança todo o tempo, a dedicação, os estudos, as coisas que você enfrenta de um lado, e do outro lado você colocar o dinheiro não compensa. Se você estiver muito focado na questão financeira, os pacientes vão perceber e vão saber que você não está se importando muito com eles e você vai se sentir frustrado. Antigamente, a medicina era uma área que você ficava milionário. Eu não vou dizer que não é possível a gente ficar ainda milionário com a medicina, mas cada vez mais está mais difícil. Se você está em dúvida sobre qual especialidade médica escolher, eu fiz um vídeo falando sobre como foi a minha escolha e por que eu desisti de oftalmologia. Se você está em dúvida sobre como se manter financeiramente durante a residência, eu fiz esse outro vídeo que você pode gostar. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.